Bom dia, irmãos, paz de Cristo. Bom estarmos juntos nesse lugar, podermos usufruir desses momentos de louvor, adoração e também pararmos para meditar nas Escrituras Sagradas, que a Bíblia Sagrada é a nossa fonte de vida. Ontem à tarde estava meditando, escrevi muito e Deus tratou comigo de novo. E sei que vai tratar contigo. O título dessa palavra de hoje é O Julgamento de Acã e o Meu. Tá? Então nós vamos olhar para o julgamento de Acã e vamos olhar para o nosso julgamento. Aquilo que está escrito acerca de nós também. E eu queria que você, se puder, abra sua Bíblia em Josué capítulo 7. Do versículo 14 ao 26 é o que nós vamos ler. Eu estava meditando nessa história, um episódio da vida de um homem, Josué 7, versículo 14 em diante. Eu estava meditando nessa história, um episódio da vida de um homem, um dos homens do povo de Israel. E Deus me fez ir a essa história ontem. Eu estava lendo e busquei os textos, os contextos, tudo aquilo que eu precisava ter de informação para trazer uma palavra hoje. Eu fui buscar e cavei para lá, cavei para cá e fui. E eu confesso que da parte dessa história, o que mais me chocou foi o julgamento de Acã. Foi o julgamento que ele sofreu pela situação que ele se deixou levar e acabou gerando. Acã gera um problema não só para si, mas ele gera um problema para o povo, ele gera um problema para a nação. E eu fui olhando aquilo e vi toda a situação desenhada e de repente me deparei com o julgamento e a sentença de Acã. E eu parei, aquilo me chocou, mas Deus não me deu nada em especial naquele momento, no sábado. Mas hoje pela manhã o Espírito falou comigo e é para nós refletirmos. É uma palavra de reflexão. Confronto sim, mas reflexão. Vamos ler o que está em Josué capítulo 7, versículo 14 a 26. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente segundo as suas tribos, e a de Judá foi a escolhida. Vai prestar atenção nesse episódio. Os clãs de Judá vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família, e o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem, e Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi o escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Então, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas, com a prata por baixo. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué
e a todos os israelitas, e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, o levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo o que lhe pertencia, ao vale de Acor. Disse Josué: por que você nos causou esta desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel o apedrejou, e depois apedrejou também os seus, e os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo da sua ira, por isso foi dado aquele lugar o nome do Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Essa é a leitura que nós vamos meditar. Eu não sei quanto a vocês, mas essa parte me chocou. Me chocou por todos os aspectos inerentes aqui. Quando você lê Josué no capítulo 6, no capítulo anterior, no versículo 18, está escrito assim: então somente guardai-vos. O Senhor estava falando ao seu povo e dizendo sobre a tomada de Jericó, e ele disse o seguinte: vocês vão entrar, vão derrubar tudo, tomar tudo, mas vocês devem se guardar das coisas condenadas, para que tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém toda prata, ouro, utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Foi essa a ordem de Deus para a tomada de Jericó. E eu parei para pensar primeiro em quem era Acã. Acã era um soldado da nova geração dos judeus, dos israelitas que tinham saído do Egito. Nós sabemos que aqueles que saíram do Egito, vieram do Egito, esses não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Calebe, é o que a Bíblia diz. Os demais morreram, ficaram pelo caminho, não conseguiram entrar na terra, inclusive Moisés, o líder deles, também não entrou. Por questões diversas, mas muito por desobediência, falta de fé, enfim, fora dos padrões de Deus, e Deus fez uma depuração durante 40 anos e tirou esses homens do contexto daquilo que ele havia prometido, mas preservou a sua descendência. E Acã era descendente daqueles que saíram do Egito. Ele era a nova geração. Esse era o primeiro episódio de uma série de conquistas. Era o episódio de Jericó. Jericó ia ser tomada, ia ser a primeira cidade que seria entregue por Deus de maneira sobrenatural para aquele povo. Terra prometida estava iniciando ali o cumprimento de uma promessa. E Acã era um homem da nova geração que nasceu durante esse período, era um soldado, era um guerreiro, e ele tinha presenciado o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores agindo no meio do seu povo durante toda a caminhada do deserto. Ele presenciou todas as coisas, ele viu o maná cair do céu, ele viu a rocha sair água. Ele talvez não tenha visto, ou se viu, era muito pequeno, era muito criança, ele talvez não tenha visto o mar se abrir, mas certamente houve alguém que contou isso para ele. E Acã, apesar de ter visto todos os feitos do Senhor, de ter experiência já na sua vida com Deus, ele cometeu um erro, cometeu uma falha. Quando o povo recebe essa palavra do capítulo 6, dizendo: olha, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, ou seja, quando vocês entrarem, terão coisas ali em Jericó que são condenadas, que são abomináveis, que são ídolos, que são coisas que vocês não podem ter contato. Se guardem disso e daquilo que vocês vão pegar. E aí o Senhor nos dá um ensinamento lindo, porque a primícia de tudo
na nossa vida tem que ser do Senhor. Ensinamento básico aqui. Porque ele diz o seguinte: aquilo que vocês vão tomar, a prata, o ouro e todas as coisas que estão ali nos despojos dessa vitória que eu vou conceder a vocês, estas coisas não serão de vocês, essas coisas irão para o templo, para a tenda da congregação e servirão a tenda da congregação. Essa era a ordem de Deus. Deus daria a eles toda a terra prometida e todos os demais despojos de povos que eles conseguiriam conquistar. Mas aquela de Jericó, não. Aquela era a primeira cidade a ser conquistada e a primícia seria do Senhor. Foi isso que Deus fez, tratou com o povo como aliança e disse: olha, cumpram isso aqui. Não peguem aquilo que for consagrado a ídolos, que for maldito, não toquem nessas coisas, essas coisas serão destruídas. E aquilo que for ouro, prata e bronze e coisas preciosas serão conduzidas para a tenda do Senhor. A aliança de Deus estava feita com eles. E o que Deus queria dizer é o seguinte: se vocês cumprirem isso aqui, a vitória da vida de vocês será certa. A caminhada de vocês pela terra prometida será de grandes vitórias. Mas cumpram isso. Ok, o episódio de cercar a cidade, dar 7 voltas, gritar, né, fazer todo o ritual espiritual, que não tinha nada de humano ali, né? Aquele grito não derrubou a muralha, grito não derruba a muralha, né? O máximo que as pessoas conseguem aí com um bom agudo é quebrar um copo, se for de cristal e de qualidade, é o máximo que se consegue. Agora, Deus, de maneira sobrenatural, diz: olha, cerquem a cidade, rodeiem a cidade, gritem, e no último dia vocês vão fazer isso, vão gritar, vão tocar trombeta, vão quebrar os cântaros e a muralha vai cair diante de cada um de vocês. Uma muralha que, segundo a história, dava para construir, existiam casas em cima dessa muralha, tão larga ela era, né? Dava para andar por sobre ela, enfim, uma muralha de verdade. E aí, quando o povo faz aquilo, de verdade, eles entram e começa ali então uma batalha, vence aquele povo, destrói tudo, enfim. E o que acontece, irmãos, é que quando eles entram, começam a fazer conforme Deus ordenou que fizesse, mas Acã é tentado a fazer alguma coisa. E essa tentação, irmãos, ela é muito comum também com a gente. Nós somos tentados a fazer coisas que desagradam ao Senhor. E o que ele fez? Ele olha as riquezas. E a Bíblia, quando relata o episódio do seu julgamento, ela não fala aqui que ele pegou ídolos. Portanto, aquilo que era maldito ou amaldiçoado, era aquilo que o Senhor disse: não toquem nisso, porque isso é para ser destruído. Ok? Ele não tocou. Então, no que ele tocou? E o que é que ele pegou? E de quem era o que ele pegou? Sabe, isso me mostrou assim muito dos nossos comportamentos, da tentação que vem sobre nós, de ficar com coisas que não nos pertencem e principalmente ficar com aquilo que é do Senhor. E aí eu parei e pensei nisso, eu falei: Acã, ele não pega as coisas amaldiçoadas, ele pega aquilo que o Senhor tinha dito: olha, isso aqui não vai ficar lá e nem vai ser destruído, e nem tampouco vai ficar com vocês, isso aqui é do Senhor, isso vai para a tenda, ninguém mexe nisso. E foi justamente o que Acã cresceu os olhos. Ele falou: estou vendo aqui, tem ouro, tem prata, tem muita coisa, e não tem ninguém vendo. Agora está nessa confusão dessa guerra, cada um de um lado brigando, e eu achei aqui, sei lá que lugar ele achou aquilo, mas eu achei aqui ouro, prata, achei uma capa bonita, vou levar.
deu um jeito, pegou, escondeu e levou. A Bíblia não relata isso claramente, mas nós sabemos que o povo de Israel era um povo de celebração. Preste atenção agora em algo que eu vou te dizer. Era um povo de celebração, era um povo que, em suas conquistas, quando atravessaram o Mar Vermelho, a Bíblia diz que Miriam dançou e houve música no arraial, e houve festa, e era muito comum se fazer assim. E eu imagino, irmãos, depois de Acã ter pego isso, eles voltam para o arraial dos judeus, e Acã dá um jeito de esconder lá na sua tenda, né? Ele guarda essas coisas que ele havia pego e que não falou para ninguém e que aparentemente ninguém viu, e era o segredo dele e dele mesmo, e vai lá, esconde, guarda. E agora vamos para a celebração. Quando eu estava olhando isso, eu falei: Senhor, quantas vezes é assim que a gente está fazendo? A gente erra diante de Deus e toma atitudes semelhantes a essa. Vamos para a celebração. E a celebração é o nosso espaço, é o nosso lugar de hipocrisia, de manifestação da nossa hipocrisia, né? Porque se nós temos um problema, não tratamos esse problema diante de Deus, a coisa está lá na minha casa, está guardada, está escondida, e aí eu vou para a celebração com os meus irmãos, a vitória, e Deus nos deu a vitória, e pá. E aí o Espírito falou comigo: é assim, olha como as coisas andam, muitas vezes. Não estou querendo trazer uma palavra de peso para ninguém acerca de nada, mas o que eu quero trazer é que muitas vezes nós agimos como Acã. Por isso que eu coloquei como o título dessa mensagem o julgamento de Acã e o meu, porque daqui a pouco nós vamos falar do nosso. A gente está falando agora do dele. Acã comete um pecado, e o pecado de Acã, na ótica humana, é transgredir a ordem, é transgredir a lei de Deus. E a ótica humana é essa. Se eu perguntasse a você, o que é pecado? Você vai tudo aquilo que transgride a vontade de Deus, que transgride a ordem de Deus. Essa é a ótica que nós damos, a ótica humana. Mas eu quero dizer que o pecado de Acã vai além de transgredir a ordem ou a lei de Deus. O pecado de Acã e o nosso pecado também é uma troca de Deus por alguma coisa. É quando a gente troca Deus por algo, que nós somos, através da tentação, levados a fazer essa troca. Proposta versus Deus não se agrada, mas eu quero, então eu troco. Deus fica em segundo plano, aquilo que eu quero fazer eu faço, aquilo passa a ser meu, e eu tomo posse daquilo, mas Deus fica em segundo plano. Então, na ótica de Deus, não é só transgredir a ordem ou a lei, mas é também trocar Deus por algo, ou por alguma coisa, ou por alguém, ou por, sei lá, por alguma coisa. Eu não somente desobedeço, mas eu desobedeço e eu troco Deus. Eu digo, isso é mais importante para mim do que Deus. O pecado de Acã é exposto dessa forma. E aí, como nós todos sabemos, todo pecado tem consequência, não é? A gente sabe disso. E quando a gente faz a opção por fazer essa troca de Deus por alguma coisa, ou por alguém, ou por alguma situação, a gente negocia aquilo que era para o nosso bem, determinado por Deus. Deus falou assim, é assim, vai ser feito dessa forma. E a gente negocia, a gente fala, não, mas deixa eu fazer diferente, porque eu vou guardar isso, de repente lá na frente a gente vai precisar desse ouro, a gente vai precisar dessa prata, talvez eu fique bem me apresentando na reunião dos santos com essa túnica nova, bonita que eu achei, quem sabe? E aí as consequências humanas vêm. Israel não sabia, o povo não sabia, o líder não sabia, mas Acã havia pecado. E aí, terminada a conquista de Jericó, precisava-se então prosseguir a viagem da conquista. E aí, quando
eles terminam ali a celebração da conquista de Jericó. Josué dá uma ordem, fala: a próxima cidade é Ai, que é uma cidade desse tamanho, mas estrategicamente vale a pena dar uma olhada, manda espias lá. Os espias vão em Ai e descobrem que é um povo pequeno, e aí eles subestimam aquele povo. Eles retornam e dizem: olha, manda só uns 3.000 homens lá para Ai. Não precisa mandar muita gente, manda pouca gente e deixa o resto do exército descansar, porque vai ser mole, vai ser fácil. Isso mostra que muitas vezes na nossa vida as coisas mais fáceis, às vezes a gente sofre derrota por situações que a gente não tratou ainda com Deus. E aí eles avançaram, eles foram a Ai, chegaram lá, tomaram uma surra, tomaram um couro, saíram de lá derrotados, morreram 36 homens do povo de Israel, coisa que era quase impossível acontecer diante de uma cidade pequena, haja visto a grande vitória que se tinha alcançado anteriormente em Jericó. Não é possível. Saem de lá escorraçados, expulsos, e voltam derrotados. E aí Josué fica triste, mas ninguém sabia o que estava acontecendo na tenda de Acã. Josué chama os líderes e fala assim: olha, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos saber de Deus o que está acontecendo. Começa uma oração e eles começam a falar com Deus, e Deus fala assim: ó, tem pecado no meio do meu povo. E quando Deus fala isso, Josué fala: mas Senhor, que pecado é esse? A gente não sabe, não sei o que está acontecendo. E Deus não revela que pecado é, sabe, como é. Deus dá tempo ali. Aquele momento ainda era tempo de arrependimento. Deus dá tempo a Acã. Talvez Acã, quando isso acontecesse, deveria se apresentar e dizer: Josué, me perdoa, fui eu, o culpado fui eu. Mas Acã fica quieto. Isso aqui mostra que muitas vezes nós achamos que a justiça do Senhor não vai nos achar. E eu quero dizer, em nome de Jesus, cuidado, porque o Senhor vai te achar onde você estiver. O Senhor vai te encontrar, porque Ele, os seus olhos, olhos de chama de fogo, e Ele acha a gente onde a gente estiver. Se eu subir ao céu, ele lá está. O salmista dizia isso. Se eu descer na profundeza do abismo, até ali a tua mão me guiará e me susterá. O Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe onde eu estou, o Senhor sabe o que eu estou fazendo, o Senhor conhece as minhas coisas ocultas, Ele conhece tudo que eu fiz e tudo que eu faço. Talvez nesse momento da primeira derrota, no momento que eles perderam, não era tempo de Acã tentar se esconder, mas eu quero te dizer que o pecado nos leva à vergonha. A gente erra e a gente não quer que os outros saibam que nós erramos. A gente tenta esconder isso, a gente tenta ocultar isso dos olhos dos outros. E agora? O que vão falar de mim? Que sou aqui um soldado, sou conhecido, sou da família de Zinrá, enfim, sou da descendência de Judá. Não posso aparecer agora e dizer que eu pequei. Mas Deus dá oportunidades para nós, irmãos. E a palavra de hoje é para que cada um de nós aproveitemos as oportunidades que Deus nos dá, porque se nós não aproveitarmos, vai chegar um momento que será tarde demais. O tempo era agora. Volte-se para Josué, Acã, fala com ele: olha, nós perdemos essa guerra porque eu pequei. Eu estou em pecado. Mas Acã não consegue fazer isso, e o pecado traz isso mesmo, ele traz vergonha. Mas eu quero dizer em nome de Jesus, preste atenção, o Senhor vai expor a nossa vergonha. Se nós não nos arrependermos, é o que Deus vai fazer. As consequências humanas foi perder uma guerra e colocar em risco toda uma conquista de uma terra que estava dentro dos planos e dos projetos de Deus. Um homem colocou tudo isso em risco. Mas há uma consequência espiritual que é mais grave, que é mais séria.
E quando eu cheguei nesse julgamento que nós lemos aqui, eu vi e eu me vi, eu falei, Senhor, vai chegar o meu julgamento. E segundo a escatologia, existem duas correntes para o nosso julgamento. E eu quero falar disso também. Eu vou voltar a Acã para tratar desse julgamento dele como foi, mas eu quero antecipar um ponto aqui sobre o nosso julgamento. Existem na teologia duas vertentes, pelo menos duas, mais aceitas, de que no nosso julgamento, como será o nosso julgamento? Como será aquele dia em que a Bíblia diz que todos comparecerão? Apocalipse 20. Todos comparecerão diante do Senhor para serem julgados. E existe uma corrente que diz o seguinte: nós cristãos não seremos julgados de nada. E nem os nossos pecados serão expostos. Nenhum dos nossos pecados serão expostos. Eu, por vontade pessoal, eu quero aderir a essa corrente, porque seria muito ruim se os meus pecados fossem expostos. Já parou para pensar? O que vai ser exposto ali, um por um, o que vai ser exposto ali, tudo o que você pensou será levantado naquele dia, naquele julgamento. Todas as coisas que você pensou, coisas que se você parar para lembrar, você fala, Senhor, tem misericórdia, não mostra isso não. Nós temos vergonha dos nossos pecados. Mas no julgamento, segundo o que a Bíblia nos diz, nos dá margem, inclusive, para enxergar, os nossos pensamentos serão expostos. Tudo que você pensou em toda a sua vida, em toda a sua existência, aquilo que você pensou a meu respeito, e tudo que nós pensamos em oculto, e algumas vezes a gente pensa e repreende, é verdade. E outras vezes a gente pensa e alimenta. Pode ser até que a gente não consiga consumar o que pensamos, mas pensamos, alimentamos, ficou no nosso coração. Isso tudo sendo revelado no dia do julgamento. Mas não será só os pensamentos, serão também as nossas atitudes. Aquilo que fizemos. Mas não é o que fizemos na frente dos outros, é o que fizemos em oculto. É aquilo que fizemos e que ninguém viu, e ninguém sabe. Assim como Acã fez, ninguém sabia, e chegou o momento que ele teve que prestar contas do que fez. E aí o que fizemos, que está em oculto, ninguém sabe, ninguém viu, que a gente acha que ninguém nunca vai saber e descobrir. Aí vamos chegar diante do rei, o rei fala, vai chamar um por um, pelo nome, vem. Aí tem gente, mas é impossível, vai gastar muito tempo para julgar toda a humanidade. Nós temos uma eternidade para isso. Fique tranquilo que vai ter tempo para julgar todo mundo com justiça. Com justiça. E aí do que você fez, ou também do que você deixou de fazer, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Também vai ter isso. Então, essas coisas vão vir à tona. E aí, voltando a Acã, para que depois eu retorne para o nosso caso, porque o julgamento de Acã e o meu estão em pauta nessa manhã para nós meditarmos. Acã estava lá no meio, deve ter participado da celebração da vitória, tranquilo. Ninguém desconfiava de Acã, bom menino, bom moço, já da nova geração, né? Um cara que não veio lá com os ranços do Egito, um cara que já tem uma visão espiritual diferente, já entende o que são as coisas, o trato com Deus. Deus falou, a gente sabe que Deus cuida do seu povo, Deus mandou maná, Deus manda carne, Deus faz, Deus age e tal. Eu conheço Deus. E agora eu estou com um problema que eu me meti, porque eu me deixei levar por uma situação. Mas o julgamento que começa dessa forma aqui do texto que nós lemos.
o julgamento de Acã. Apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. É o que o Senhor diz para Josué. Josué, fica calmo, você está triste porque perdeu uma guerra, por quê? Há pecado em Israel. Mas, Senhor, onde está o pecado? Quem é que pecou? Senhor, mostra para a gente. O Senhor fala assim, olha só, apresentem-se de manhã. Ou seja, amanhã de manhã, acordem, apresentem-se de manhã, uma tribo de cada vez. Aí, isso aqui fazia parte de um contexto de sorteio das tribos. Eram 12 tribos, então vamos apresentar as tribos, vamos fazer um sorteio das tribos. Começa pelo sorteio das tribos. Eu imagino o coração de Acã. Escondido, ele não era a tribo, ele era um cidadão. Mas vai chegar, né? Chama aqui as tribos, primeiro as tribos, vamos lá, vamos por sorteio, blá, 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 pum, sortear, tribo sorteada, tribo de Judá, Acã, ai meu Deus, vai me achar. Ok, tribo de Judá, vem à frente. Agora tragam os clãs, as subdivisões das tribos. Da tribo de Judá, tragam aqui toda a representação da tribo de Judá, os clãs, venham um de cada vez. E aí fizeram outro sorteio. E aí caiu o clã da família de Acã. E aí ele fala, venham agora a família. E aí quando a família veio, as famílias daquele clã escolheram a família específica de Acã. E aí depois de escolher a família, agora vêm os homens dessa família. E aí nessa Acã estava lá. Se apresenta e agora sim é hora de revelar quem é quem. E os homens vieram e a sentença e a palavra do juiz, porque isso aqui é um julgamento, irmão. Está julgando uma causa, está julgando um problema. E aí, né, aquele que for pego com as coisas consagradas, isso é o Senhor falando a Josué. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo, com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Então a consequência humana era a derrota de Ai, mas a consequência diante de Deus, a consequência espiritual é essa aqui. E os clãs vieram à frente e ele escolheu os Zeraitas. Fez o clã dos Zeraitas vir à frente, família por família. E o escolhido foi Zinri. Josué fez a família de Zinri vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. E olha só, a Bíblia vai dizendo essas coisas para dizer o quanto ele estava escondido. Acã, filho de Zinri, filho, sabe? Ela vai, ó, Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, ou seja, tinha um monte de gente à frente dele que podia escondê-lo, filho de Zerá, da tribo de Judá, ou seja, em meio daquilo tudo, Deus achou o cara e falou assim, é ele. Então Josué disse a Acã, eu agora parei para pensar no sentimento de um líder. Olha a expressão de Josué para Acã. Então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, olha a expressão, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade que pequei contra o Senhor. Esse ponto aqui é o ponto que já não tem mais jeito, sabe? O jeito é antes. Muita gente espera e está esperando chegar um momento em que não vai ter mais jeito. Vai ter que se apresentar
mas de uma outra maneira. Porque nós todos nos apresentaremos, mas vão se apresentar de uma outra forma. Porque tiveram toda a oportunidade de reconhecer, de voltar atrás, de se arrepender, de ir a Josué e entregar a Josué. Estou com umas coisas aqui, cara, que infelizmente, meu coração me traiu e eu acabei pecando. Mas toma aqui, eu não quero isso. Eu não quero ficar com isso na minha tenda. Então, Josué, por favor, me ajuda, ora por mim. Não houve isso. Mas chegou o momento em que não tinha mais chance de arrependimento. E aí, quando ele confessa, já é tarde demais, de maneira tardia, Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, ele vai narrar. Mas eu parei para meditar nessa questão. É verdade que eu pequei contra o Senhor. Sabe que essa vai ser a consciência de muita gente que vai estar lá no grande dia do Senhor, no julgamento final, no julgamento do trono branco, para separar quem é quem. Sabe que esse vai ser o sentimento de muita gente? Vai ser aquela coisa da gente, a gente não, em nome de Jesus, mas de alguém chegar lá e falar assim: é verdade que eu pequei contra o Senhor. Ninguém. Porque aqui começa o reconhecimento do que eu de fato mereço, né? E ele diz: eu peguei as coisas, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles, estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã, lá estavam escondidas. Essa palavra escondidas, meu irmão, me chamou muita atenção em todo esse episódio, porque Deus trata com a gente na luz. Enquanto nós estivermos insistindo em manter obscuridade na nossa vida, manter escondidas coisas que, sabe, que a gente faz e que a gente sabe que desagrada ao Senhor, que está quebrando a aliança com o Senhor, ou que está, de alguma forma, me fazendo trocar aquilo por Deus, ou Deus por aquilo, coisas escondidas. Retiraram-nas da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, agora, meu irmão, não tem volta. O que foi feito, foi feito. Eu olho para isso aqui e imagino a pessoa que teve a oportunidade, que tem conhecimento, que sabe que deveria se arrepender, se voltar para Deus, e aí chega a hora que não tem mais jeito, porque o Senhor, ele é gracioso demais, ele dá tempo. Na minha concepção já era para Jesus já ter voltado e resolvido tudo, mas a misericórdia do Senhor vai se estendendo sobre a terra, sobre os homens, sobre nós, e vai nos dando novas chances, novas oportunidades, e nos coloca em cultos e reuniões como essa, nos deixa ouvir palavras como esta, para que a gente reflita e fale: do Senhor, e ainda dá tempo, e ainda dá. Mas vai chegar o momento em que a porta da graça vai se fechar. Esse momento pode acontecer quando houver a consumação dos séculos, mas pode acontecer quando eu fechar os meus olhos por uma falha do meu coração, por uma doença, por alguma coisa, por um tiro que tomei. Fechei os meus olhos, essa porta da graça fechou para mim naquele momento. Cerrou. E aí, com o conhecimento que Acã teve, de presença de Deus, de manifestação de Deus derramar do céu um maná, de Deus mandar cordonizes, porque o povo queria carne, de Deus fazer. Tudo o que Deus fez não foi suficiente para eu acreditar que ia chegar o momento que eu ia me apresentar diante dele. E aí, na minha oportunidade, eu troco o Deus dos céus por coisas fúteis, banais desse mundo. E agora fechou. Eu não gosto de ler isso aqui, porque isso aqui é de uma dispensação que eu não consigo compreender bem.
Consegue compreender bem a dispensação da lei? Como dispensação é o tempo, como Deus trata com os homens num determinado período de tempo. E essa aqui é a dispensação da lei. E era dente por dente, olho por olho. Pecou, morre. Era assim. Isso na dispensação da graça, na qual nós estamos, parece um absurdo. Narrar isso aqui, o que foi feito com ele, com a sua família, com tudo que era dele, é assustador. Mas igualmente assustador e talvez pior, muito pior, vai ser o momento da declaração: apartai-vos de mim para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para os homens, Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. O portão bateu, parece até que a gente já estava caindo no inferno. Mas é isso, o inferno não foi preparado para os homens, mas muitos homens estão fazendo as suas escolhas, como a Edna falou aqui no início. E ela disse: olha, são as nossas escolhas. As consequências que vêm, e a consequência humana é fichinha. E olha que tem consequências humanas demais dos nossos pecados. Eu até hoje carrego consequências dos meus pecados que eu gostaria de me livrar delas, mas não consigo. Estão comigo, como uma cicatriz que toda vez que toca dói. Mas essas são humanas. E as espirituais? E as espirituais? As espirituais é quando fecha a porta da graça. É quando a oportunidade que temos até agora, porque estamos vivos, porque estamos aqui, esta oportunidade encerra, acaba por algum motivo. E aí quando eu li o que aconteceu aqui, vocês viram, então Josué, junto com todo Israel, levou Acã. Olha o que aconteceu. Bisneto de Zerá. Isso aqui, irmãos, é a representação da condenação eterna, ok? Para o tempo da graça, que não cabe esse tipo de coisa fisicamente, ou seja, não tem pena de morte aqui. O tempo da graça não propõe isso para ninguém, entendeu? Matar ninguém porque pecou. O tempo da graça, é o favor imerecido. Você não merece, mas tá aí, tá para você. Segura isso. Mas esse momento aqui é o espelho do meu julgamento. Aí é que está a questão. Porque antes dava para se arrepender. Agora não tem mais. Aí Josué faz o seguinte. Eu imagino Josué aqui representando o próprio Senhor. Imagina a dor do coração. Essa fala de Josué a Acã, quando após o sorteio, vem Acã à frente e diz: não tem jeito, eu vou ter que confessar isso aqui, sabe? Porque diante de Deus, nenhum de nós vai poder contar história, percebe? A gente não vai conseguir chegar diante do todo-poderoso Deus, daquele que está sentado no trono, daquele que é santo, daquele que vive para todo sempre, daquele que é onipresente, onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. A gente não vai poder chegar lá e tentar inventar uma história. Curto e grosso. Josué chamou Acã e falou: meu filho, pelo amor de Deus, o que é que você fez? E eu imagino Jesus olhando para pessoas naquele grande dia e dizendo: filho, o que você fez? Oportunidade você teve, chance você teve, eu mandei te avisar, tudo aconteceu, mas você disse não. E aí não tem jeito. Eu vou dizer o que numa situação como essa? Acã disse o seguinte: verdade, pequei, errei, fui seduzido por aquilo, é isso mesmo. E agora, sentença de juízo final. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, olha só, nem isso aqui prestou mais para o tabernáculo, para a tenda. Nem isso aqui. Porque fazia parte de um contexto de pecado,
nem isso serviu mais para a separação para a tenda do Senhor. A Bíblia diz que Josué, junto com todo Israel, levou a Cambe, neto de Zerá, e a prata, e a capa, a barra de ouro, seus filhos e filhas, tudo aquilo que ele gerou, seus bois, seus jumentos, toda a sua riqueza, aquilo que de fato lhe pertencia, suas ovelhas, sua tenda, e tudo o que lhe pertencia, levou ao vale de Acor. Esse Acor aqui, esse vale se chama Acor por causa de Acã. Isso é um trocadilho de palavras, né? De palavras do original, porque se você ler, tem um texto que está em 1 Crônicas, eu li isso quando eu estava estudando, deixa eu ver se está aqui nas minhas anotações preliminares. Tem um texto que está lá em Crônicas, 1 Crônicas 2:7, eu vou abrir aqui para você ver o que isso, a repercussão disso e porque o nome aqui era Acor. Porque Acar e Acã e Acor era um trocadilho em torno de uma palavra que era Acã. Então, 1 Crônicas 2:7, vou ler aqui rapidinho, você não precisa nem abrir. 1 Crônicas 2:7. Dentro de um texto de genealogia, onde estão falando de pessoas. Olha o que se fala aqui. Os filhos de Carmi, Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. Acar, Acã. Ele entra numa genealogia que futuramente ele é lembrado dessa forma. Sabe? É interessante que nessa genealogia, quando você vai lendo, né, os descendentes de Judá, você não vai ver referência ou deferência a nenhum dos outros citados aqui. Mas Acar, que é Acã, você vai ver uma deferência sobre ele, que diz que ele foi o perturbador de Israel e que foi o homem que trouxe desgraça, né, que pecou com coisa condenada. Essa é a referência que ficou sobre ele. Então, o Vale de Acor tem esse nome, teve esse nome e tem esse nome, segundo a Bíblia, até os dias de hoje, mas até os dias de hoje no sentido daquilo que se escrevia naquele momento. Eu não sei se hoje ainda existe esse Vale de Acor, mas a Bíblia diz, né, que ele teve esse nome por conta de Acã. E o que aconteceu ali? Não pensa mal de mim e diz que eu estou demorando não, senão eu vou descobrir, tá? O que aconteceu ali? Então, Josué os levou com barra, com tudo, com todas as coisas, porque você nos causou essa desgraça. Por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. Desgraça é a ausência da graça. É quando a graça acaba. E todo Israel o apedrejou. Eu queria que você imaginasse a cena, por mais forte que ela lhe pareça, e por mais assustadora. E todo Israel o apedrejou. E depois apedrejou também os seus. Tinha filhos, tinha mulheres, tinha crianças. E os queimou no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras. Era um hábito erguer memoriais, ok? Era hábito do povo de Israel erguer memoriais, onde marcava pontos da sua história. Sobre ele ergueram um memorial de pedra. Muitas pedras foram colocadas sobre ele. Foi enterrado sobre pedras. E aquele memorial erguido, toda vez que passava alguém ali no Vale de Acor, sabia o que tinha acontecido com Acã e sua família. Então o Senhor afastou o fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor, nome que permanece até hoje. Essa foi a parte do julgamento de
de Acã. Lá em Apocalipse capítulo 20, eu quero agora finalizar tratando do nosso caso. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, diz assim: depois vi um grande trono branco e aquele que estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Preste atenção nessa expressão. A terra e o céu fugiram da sua presença. A tentativa de fugir de Deus não dá certo e não vai dar. Todos vão chegar lá. E não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Eu não sei se você é grande ou se você é pequeno, mas João viu a gente lá, de pé diante do trono. Todo mundo de pé. Aí eu lembrei do Acã. Aliás, eu lembrei disso aqui por causa do Acã. Vem primeiro, bota todo mundo aqui. Todo mundo de pé. Imagina o Senhor dos senhores, aquele que conhece tudo, que sabe tudo, conhece a gente, conhece o que a gente pensa, conhece o que a gente fala, conhece o que a gente faz. Ele começa assim, olha: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Não corre ninguém. Quem é que corre? Quem é que sai? Quem é que vai ao banheiro nessa hora? Não tem jeito. Está aqui, de pé. Todo mundo de pé aqui. Grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Livros foram abertos. Teologicamente, livros abertos são os livros da vida dos homens. São esses livros que são abertos aqui. Os livros da vida. A questão aqui é que nos dois entendimentos teológicos, bíblicos, interpretações de homens de Deus, grandes homens de Deus, alguns creem que nós não seremos expostos a essa vergonha. E eu torço por isso. Peço, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda aí. Por quê? Existem textos bíblicos que me permitem crer nisso. Textos que dizem que os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Então não há pecado para ser considerado num julgamento como esse. Texto que diz que aqueles que estão em Cristo não entrarão em juízo, não passarão pelo juízo ou em condenação, mas já passaram da morte para a vida, ok? Então eu quero crer que de fato Deus não vai me mostrar lá naquele telão, por misericórdia, vai se mostrar. Porque existe uma outra corrente, igualmente bíblica, que diz que Deus vai mostrar sim. E Deus vai mostrar por um motivo. Porque ao final de toda a demonstração do que nós somos, Ele vai dizer quem poderia ficar salvo diante disso que nós vimos. Quem poderia ser salvo? Ninguém. Nenhum de nós. Nenhum homem. Por seus méritos, por sua santidade, por tudo que fez, ninguém escaparia. Então, a corrente teológica que defende que isso aqui será exposto de todos, ela diz o seguinte: é necessário que se entenda nesse grande dia que você será salvo sim, vai passar da morte para a vida sim, mas não pelos seus méritos. Você vai passar porque Jesus morreu na cruz por tua vida e você o recebeu, e por conta disso você escapou daquilo que você merecia. Sabe, esse é o momento em que Josué chama e fala: filho, o que você fez? E aí, diante de Deus, se nós formos expostos, ninguém gosta, irmão, de ser exposto à vergonha. E vai ser uma vergonha, para mim, eu não quero nem pensar. Vai ser uma vergonha daquela que eu falo: Deus, onde é que está o inferno? Antes de terminar aí, eu já estou indo. Sabe? Porque, sabe, o que em mim
poderia encontrar para justificar algo de bom? Nada, nada. E aí essa segunda teoria de que, olha, Deus vai mostrar tudo, de todos. E no final, ele abre um outro livro. Essa é a dinâmica de quem acredita que Deus vai expor os pecados de todos. Ele diz que ele abre os livros e depois ele abre o livro. Ok? Se eu estiver certo, no meu entendimento, que é muito mais por preferência do que por convicção, se eu estiver certo, os meus pecados já foram perdoados. Então, quando ele abrir os livros, né, e ele abre o outro livro, é o livro, que é o livro da vida, meu nome está lá, então ele não conta nada. Se eu estiver certo, e essa é a minha preferência. Contudo, se for para contar tudo, o final, o desfecho é esse. Quem é que não vai ser condenado aqui? E aí, quando for bradado isso, quem não será condenado aqui? Sabe? Aí sim abre-se o livro. Aí, nesse julgamento, depois de tudo, depois do apontamento, do trato pessoal e individual, do trato de mérito, do trato da revelação de toda a verdade acerca de nós, aí virá a sentença. Mas para dar a sentença, o justo juiz vai ter que olhar para algo que está escrito e que ninguém muda isso, nem o diabo, nem os meus atos, nada muda. E o que é que está escrito que não pode ser alterado? É que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo pecado. É que Jesus morreu na cruz por mim para me tornar justo através da sua justiça e para me apresentar diante de Deus como justificado por Ele, porque todos os meus pecados foram cravados na cruz, nele, e por Ele eu alcancei o perdão dos meus pecados. E estas pessoas vão estar escritas no livro, que também será aberto. E aí, quando esse livro for aberto, eu imagino que eu já esteja com uma vergonha danada, se tudo tiver sido exposto. E aí, de repente, o Senhor começa a dizer: agora nós vamos ler aqui os nomes daqueles que estão escritos no livro da vida, daqueles que não entrarão em condenação, daqueles que passaram da morte, mas para a vida, daqueles que adentrarão a eternidade e viverão eternamente comigo. E vão começar, talvez o Senhor comece pela letra A, e eu vou sofrer muito, porque a minha é R, a minha está lá atrás. A Ana vai ser uma das primeiras a aparecer lá, em nome de Jesus. E aí vai começar a ler os nomes dos inscritos. Irmãos, eu imagino que esse dia será um dia de glória, mas será um dia também de terrível sofrimento. Porque à medida que o Senhor vai avançando nos nomes que estão escritos no livro, Ele vai dando a esses nomes o alívio eterno, o alívio, aquilo que vai de fato fazer sentido para nós no tocante a valeu a pena, Senhor, eu ter recebido a Tua graça. Não é só de eu ter sido bom, porque eu não sou bom em mim mesmo, mas valeu a pena eu ter acreditado que o Teu sangue me purificaria, porque eu mereço realmente o inferno, mas a Tua graça me alcançou, o Teu sangue me purificou, e agora, Senhor, eu sou Teu para todo sempre. Amém. E o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e haverá consolo, e haverá júbilo, e haverá celebração, e haverá cânticos. Esses cânticos que a gente canta aqui, grandes são as Tuas obras. Vamos cantar para o Senhor pelos séculos dos séculos. Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Esse cântico é apocalíptico, irmão. Isso está no Apocalipse. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não Te louvará, quem não glorificará o Teu nome, ó Rei das nações? Quem não Te temerá, pois só Teu nome é santo. Aleluia.
E aqueles que são igreja do Senhor vão estar exatamente vivendo esse momento. Mas tem um povo que vai receber uma sentença. E aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Eu quero lamentar por aqueles que estão postergando entregar sua vida para Jesus. Eu quero fazer um manifesto de peso no coração para aqueles que estão brincando com algo que é tão sério. Aqueles que a gente fala de Jesus e ri. Aqueles que falam de Jesus e como aconteceu com a Edma aqui, que ela contou a uma pessoa que falou de Jesus. Ah, que bom que você falou isso. Legal isso, né? Bacana. Sabe, não leva a sério aquilo que é sério. Não trata com verdade aquilo que vai acontecer. Acha que isso tudo é um conto, uma situação, não, isso um dia talvez aconteça, mas deixa eu viver minha vida, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu lamento por você que pensa assim. Porque vai chegar um momento que não tem chance mais. Vai chegar um momento em que vai parecer cruel demais, assim como pareceu para Acã e toda a sua família. Nos parece cruel demais isso, irmãos. Morre apedrejado, depois queimado, sabe? E aí eu vou terminar aqui no julgamento que nós estaremos lá. Eu não estava no de Acã, mas esse aqui eu estarei lá. De uma forma ou de outra eu vou estar lá. Todos, grandes e pequenos, estaremos. E olha o que acontece. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Os livros foram abertos. Ponto. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Julgamento. E vai vir condenação. O mar entregou os mortos. Alguém já questiona, né? Ah, mas como é que o mar vai entregar os mortos? O mar vai entregar os seus mortos. O cara foi cremado, jogou pó para um lado, pó para o outro, vai voltar, vai ter que se apresentar diante do rei. Poder de Deus. O mar entregou os seus mortos, os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, a morte e o inferno, entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. A crueldade do que aconteceu com Acã será fichinha para o que vai acontecer aqui. Porque o que aconteceu com Acã teve um sofrimento e findou ali. Tomou pedrada, doeu, morreu, foi queimado, já morto, não sentiu mais nada, acabou. Agora, a partir daqui é que se começa um sofrimento que não terá fim, que não acaba nunca mais. E eu encerro essa ministração falando disso, mas trazendo o alívio, o peso dessa palavra, dizendo que vai chegar o momento em que vai ser aberto o livro da vida. Se a tua esperança estiver em Deus, e se de igual forma você tem buscado no Senhor a remissão dos teus pecados, confia, pode aguardar. Pode ser que você ainda seja exposto até alguma vergonha, mas vai chegar um momento em que tudo isso vai passar e a glória do Senhor virá sobre nós. Ok. E a glória do Senhor virá sobre nós. E a certeza da nossa salvação está nisso. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Todos aqueles que receberam o Filho de Deus, todos aqueles que amam ao Senhor, amam a sua vinda, buscam andar em fidelidade diante de Deus, em verdade. Eu digo em fidelidade e em verdade porque em momentos que a nossa fidelidade falhar, a nossa verdade tem que vir à tona. E que isso significa
é que se falhei em algum momento, eu preciso tratar com Deus. E se eu trato com Deus, eu trago a luz, e Deus trata na luz. E isso vai fazer com que o meu empenho, né, pelas coisas de Deus, por agradar ao Senhor, me leve àquele momento com um alívio maior, porque eu tentei, Senhor, eu sou pecador mesmo, eu mereço o inferno, mas eu tentei, eu busquei. E aí o Senhor vai dizer, mas apesar de você ser pecador e merecer o inferno, seu nome está escrito aqui porque eu derramei o meu sangue por você e você recebeu isso, você aceitou isso, e isso é o suficiente. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, né? É por meio da fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, que você possa refletir nessa manhã, nesta palavra, e receber da parte de Deus aquilo que o Senhor está tratando com cada um de nós. Deus nos abençoe.